Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, mais um Noite do Dharma. A pergunta de hoje é da Carol Santiago, Carol do IBEV. Ela perguntou assim, qual que é o Dharma dos filhos, né? Qual que é a responsabilidade que um filho tem com seus pais pela perspectiva, pela visão dos Vedas, né? Então, assim, antes de mais nada, a gente vê que os Vedas botam os pais em alta conta, né? Principalmente a mãe. A mãe, ela é muito exaltada, segundo a visão védica, né? A gente vai ver os Vedas falando, assim, que você vê pais que a gente vai aprender assim, a noção básica, primitiva, assim, que a gente tem de moralidade, né? Com os pais que a gente vai ter educação, com os pais que a gente vai aprender a primeira cosmovisão, a visão assim que a gente tem do mundo, a forma que a gente vai interpretar a realidade primeiro, né, deles que vão vir nossos valores. Então, além disso, são os pais que vão permitir com que a gente fique vivo, né, agora. Se a gente está vivo agora, tem saúde, tem qualquer coisa para poder seguir no caminho do Dharma, é por causa dos pais, né? Então, os Vedas exaltam o papel dos pais. E a gente vê Krishna falando coisas muito interessantes na Bhagavad Gita, né? Por exemplo, ele chega no capítulo 6 e explica que qual é a recompensa de alguém tentar seguir o caminho da espiritualidade nessa vida, né? De alguém seguir o caminho do Dharma. Ele fala que se alguém avança um pouco nesse caminho e depois para o seu progresso, né? Para de avançar, para de praticar a vida espiritual, para de seguir o Dharma, mas seguir um pouco, né? Assim, a recompensa que ele vai ter é que na próxima vida ele vai vir filho de pais abastados, né? Pais que têm boa condição material, para ele não ter que se preocupar com problemas materiais, ele não ter que se preocupar como que ele vai ganhar a vida, como que ele vai pagar os boletos, não ter que se preocupar com nada disso. Desde cedo ele vai ter uma inclinação para a espiritualidade e vai ter recursos à vontade para usar, né? Então ele vai estar tranquilo. Então ele fala que isso é a recompensa de alguém que avança um pouco, assim, ter bons pais com dinheiro, né? E ele fala, e quem avança mais? Quem avança bastante, né? Quem que segue nesse caminho do Dharma e avança bastante, mas também não consegue completar, não consegue alcançar 100% da sua conexão com Deus. Qual a recompensa que essa pessoa ganha? A recompensa que ela ganha é nascer filhos de grandes espiritualistas, assim, né? Espiritualistas que estão ocupados em propagar conhecimento espiritual, né, em ajudar outras pessoas, que é a verdadeira essência do Dharma. Então ele fala, olha, se você avança um pouco, você vai ter bons pais e que vão te dar proteção material. Mas se você avança mais ainda, na próxima vida você vai ter bons pais que vão te dar proteção espiritual, né? Não necessariamente, talvez eles tenham dinheiro, mas eles vão ter algo muito melhor do que isso, que é bons conselhos para te dar, bom exemplo, né? Desde cedo você já vai estar crescendo num ambiente onde o conhecimento natural é algo, o conhecimento espiritual é algo natural, algo que é debatido, né? Que você vai ver, assim, seus pais, eles são pessoas muito legais, você gosta deles, eles te tratam bem, te protegem, ao mesmo tempo eles estão dedicados a servir a Deus e você fala, poxa, é isso que eu quero para minha vida, né? Você vai ver o exemplo deles felizes, bacanas. Então, a maior recompensa da gente é seguir o caminho da vida espiritual, e mesmo se a gente não tem sucesso, é ter bons pais na próxima vida, né? Então, Krishna fala, essa é a recompensa da gente seguir o caminho do Dharma. Então, a gente vê o papel, o valor dos pais, né? Imagina que os nossos pais, ter bons pais na nossa próxima vida é a recompensa para a gente estar fazendo as coisas direitinho agora. E Krishna fala, no capítulo 16, o contrário disso, né? Ele fala que uma pessoa que ela é perversa, uma pessoa que ela é maldosa, uma pessoa que ela é trapaceira, Krishna fala, eu mesmo, na próxima vida, faço com que ela, se ela quer continuar nesse caminho de maldade, se ela quer continuar nesse caminho de malícia, Krishna fala, eu mesmo boto ela numa família, boto ela para nascer numa família onde ela já vai continuar do ponto onde ela parou mesmo, uma família de pessoas que também não tem uma índole muito boa, né? Então, a gente sabe que, obviamente, isso não é algo determinístico e as duas coisas contrárias acontecem, né? Uma pessoa que tem uma índole muito boa, muito avançada espiritualmente, pode nascer numa família, assim, que não é legal.
A gente vai ter exemplos disso mesmo nos Vedas, né? Tem Prahlada Maharaj, que é assim, com 5 anos de idade ele alcança o ápice do yoga, alcança o nível mais avançado de espiritualidade, mas o pai dele é uma das pessoas mais perversas que já nasceu, né? Que já existiu. E a gente também tem Jagai e Madai, que eram 2 malandros, 2 bandidos, e o pai deles era um grande santo, né? Então, assim, isso, o contrário acontece, né? Mas Krishna fala que o normal é a gente nascer numa família que tenha mais ou menos a mesma mentalidade que a gente tinha no nosso último nascimento, né? Então, a gente nasce numa família que vai permitir a gente continuar do ponto onde a gente parou o nosso karma, o nosso processo de progresso espiritual, né? A gente vê, né, que assim, os 4 coisas principais que são determinadas pelo nosso karma é a família onde a gente vai nascer, o nosso nível de saúde, o nosso intelecto e a capacidade que a gente tem de adquirir recursos materiais, né? Então, assim, a nossa família, ela tem um vínculo kármico muito forte com a gente, né? Tanto que Bhaktivinoda Thakur vai explicar no seu Shri Krishna Samhita, quando ele fala dos 24 defeitos principais que um espiritualista pode ter, um desses 24, ele fala que é Vatsasura, né? Que é o defeito de você ter traumas de infância, você ter carência na sua infância. Ele vai falar que uma pessoa que ela é carente na infância, que ela não recebe suficiente educação, que não recebe suficiente afeto, carinho, essa pessoa ela vai crescer com um coração assim duro, né? Ela vai ser vaidosa e carente, problemática, tudo para compensar a falta de afeto que ela teve na infância. E ele fala que essa pessoa vai ter uma vulnerabilidade psicológica e espiritual pro resto da vida, só porque não teve a infância adequada, né? Então a gente entende que assim, a nossa relação com os nossos pais é algo extremamente importante, não só para a nossa vida material, mas também para a nossa vida espiritual, para o nosso caminho no Dharma, né? E principalmente isso na nossa infância, que é quando a gente está recebendo influência direta dos nossos pais, né? Agora, entendemos isso, né? Agora, uma vez que a gente entende que os nossos pais são extremamente importantes pra gente e que eles podem ser fonte de grande ajuda, mas eles também podem ser um grande obstáculo no caminho da vida espiritual, no caminho do Dharma, como lidar com eles, né? Que é a pergunta da Carol. Qual é o Dharma que um filho tem com os seus pais, né? Bem, se a gente está tentando seguir, assim, o caminho do Dharma, existem basicamente 3 possibilidades, né? E aí a gente vai ter que lidar com cada uma dessas 3 possibilidades. Primeiro, os nossos pais, eles podem ser, assim, pessoas realmente avançadas, eles podem ser pessoas sábias, pessoas maduras, pessoas que podem nos ensinar muita coisa. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que os nossos pais podem ser bondosos, mas ao mesmo tempo podem não ser maduros, né? Eles podem cometer muitos erros e estarem presos em muitos vícios, mas simplesmente por ignorância, não por maldade, né? E tem o terceira possibilidade. A gente pode ter pais realmente maliciosos, pais que não são confiáveis, né? Então, segundo os Vedas, como lidar com cada um desses 3 casos, né? Então vamos falar um pouco sobre exemplos, né? Legal que os Vedas eles têm muitas histórias de grandes personalidades, né? De grandes santos do passado e como eles lidaram com questões práticas da vida. Então é muito legal ver como todos esses grandes santos tiveram vidas que muitas vezes não eram fáceis, enfrentavam os mesmos problemas que a gente enfrenta hoje em dia e ver como eles lidaram com isso, né? Bem, se você tem um pai e uma mãe, se você tem pais assim que podem te ajudar muito, que são realmente sábios, grandes espiritualistas, então é meio óbvio, né, que o Dharma que a gente vai ter com eles é o Dharma que a gente teria com qualquer personalidade avançada. A gente tem que, assim, beber o néctar das instruções deles, realmente tem que ficar junto ali e apreciar todas as instruções que eles podem nos dar, né? A gente tem o exemplo de Prabhupada. Prabhupada fala que, assim, um grande tesouro que ele teve na vida foi o pai dele, né? Ele fala que ele conseguiu aprender quase tudo da vida espiritual com o pai dele, Guru Mohan. Guru Mohan, que era o pai de Prabhupada, era um grande espiritualista e Prabhupada, desde criança, ele já desenvolve assim, a mentalidade, o caráter dele espiritual só de ver o pai assim, se comportando no dia a dia, né? Antes de aprender qualquer filosofia, antes de aprender qualquer teologia, só o fato dele estar lidando com o pai
já foi para ele assim uma grande fonte de aprendizado, né? Prabhupada mesmo criança, ele já tinha um grande interesse por vida espiritual, um grande interesse por Krishna, né? Tem o festival de Rath Yatra, que é o maior festival religioso a céu aberto, festival religioso assim público mais antigo da história, que é uma grande passeata, né? De carros, né? De carruagens. E durante toda essa passeata existe o cantar de mantras. É muito bonito esse festival que tem na Índia. Ele estaria acontecendo agora, nessa época do ano, lá na Índia. Se não fosse a pandemia, pela primeira vez na história não vai ter esse ano por causa do corona. Mas enfim, quando o Prabhupada era criança, Prabhupada ele mesmo organizou o próprio festival dele de Rath Yatra com todas as crianças do bairro. Eles mesmos montaram a carruagenzinha dele. Prabhupada era uma criança, né? Tinha poucos anos, 6, 7 anos de idade, 5, 6 anos, né? E ele mesmo liderou as crianças, fizeram o próprio festival deles, e Prabhupada fala, para mim aquilo não era só uma brincadeira, para mim aquilo era sério, eu estava realmente fazendo um festival de Rath Yatra. Então Prabhupada, assim, adquiriu tudo isso, né? E Prabhupada era desde cedo, assim, muito... assim, tinha uma personalidade realmente forte, não aceitava injustiças, era muito vigoroso em fazer as coisas que eram corretas, era muito fixo, né? Em fazer tudo que era correto. E ele fala, eu aprendi isso tudo com meu pai, eu aprendi quase tudo com meu pai, né? Ele fala que só teve uma coisa que ele não aprendeu com o pai dele, que era o ímpeto de ir lá e propagar a consciência espiritual para outras pessoas, e também a arte de escrever livros. Ele fala que essas duas coisas ele aprendeu com o mestre dele, mas ele fala que tirando essas duas coisas, todo o resto ele aprendeu com o pai, só de conviver com o pai quando era criança, né? Então, o exemplo de Prabhupada é o exemplo do que a gente deve fazer, né? Quando temos pais assim, que são muito avançados espiritualmente, se essa for a nossa sorte, assim, né? Tá ali junto e aprender, como se fosse realmente um mestre espiritual, porque os pais são grandes mestres espirituais, né? O mestre de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, ele também teve essa sorte, porque o pai dele, Bhaktivinoda, era um grande mestre espiritual, né? Então ele fala que ele aprendeu assim, quase tudo também com o pai dele, convivendo com o pai dele, e por aí vai, né? Então, legal. Agora, uma coisa que a gente entende é que quando a gente lida com um guru, com um mestre espiritual, o mestre espiritual ele está representando Krishna quando ele fala algo que está nas escrituras sagradas, na Bhagavad Gita. Quando ele repete o que Krishna está falando, ele é perfeito, não existe nenhum erro naquilo que ele está falando, não existe a possibilidade dele se enganar, porque ele está representando Krishna, né? Agora, quando ele dá a opinião dele sobre um assunto material, mesmo que ele seja um mestre espiritual, ele pode cometer equívocos, porque todos nós somos limitados, né? Mesmo grandes almas. Então, quando o guru, por exemplo, dá um conselho sobre o emprego que você deve ter, sobre com quem você deve casar, ele não é perfeito nisso. Ele pode estar equivocado, você pode entender melhor da sua vida do que o seu próprio mestre nesses detalhes materiais. Nos detalhes espirituais não, porque ele está representando Krishna, né? Então, se os nossos pais são muito avançados espiritualmente, a gente deve ouvir assim, os conselhos espirituais deles, mas quando eles derem assim, os pitacos deles na nossa vida material, porque eles obviamente vão fazer isso, a gente não precisa acatar tudo, a gente pode assim, dialogar, pensar, a gente aceita com toda boa vontade essas instruções, essas opiniões, mas depois a gente pondera e vê o que é melhor para a nossa própria vida, né? A gente não tem assim, a obrigação de aceitar o que eles falam nesse sentido, a gente pode dialogar com eles e ouvir a opinião, o conselho, mas é só isso, é só um conselho, né? Então, de uma forma geral, os Vedas vão falar que o nosso Dharma é sempre cuidar dos nossos pais, né? Assim, aprender com eles e cuidar deles. Essas duas coisas, aprender e cuidar. E quando os pais são muito avançados na vida espiritual, essas duas coisas são muito mais fáceis, né? Aprender com os pais, porque, poxa, eles são incríveis, né? Então a gente aprende assuntos espirituais deles e ouve com muito respeito as opiniões deles de assuntos materiais, apesar da gente não precisar aceitá-las, né? Mas a gente tem pelo menos que ouvir, refletir, considerar com muito carinho, com muito respeito, como a gente faria com o nosso próprio guru, com o nosso próprio mestre, né? E cuidar deles vai ser uma honra, imagina se eles são tão avançados, né? O Srimad Bhagavatam fala que a maior herança que um filho ganha dos seus pais é a própria possibilidade de cuidar dos pais, porque cuidar dos pais idosos fala que é um grande treinamento para a vida espiritual, né? Imagina, é muito auspicioso, né? Isso é muito bom, isso purifica muito o nosso coração, permite que a gente desenvolva muitas qualidades.
Então esse foi o primeiro caso, esse é o caso fácil, né? Se os pais são avançados espiritualmente, né? Aí tem o segundo caso. E se os pais são o contrário disso, se os pais são maldosos, são maliciosos, são gente ruim mesmo, né? Então, a gente também vai ver exemplos disso, assim, na literatura védica, né? O primeiro exemplo que a gente encontra, que todo mundo vai lembrar, você que já ouviu essa história, que é muito marcante, é de Prahlada, né? Prahlada, ele era um menininho, assim, muito iluminado, um menininho muito santo, muito sábio, mesmo como uma criança, ele era muito sábio, e o pai dele era, assim, um tirano mesmo, o cara barra pesada, que mandava fazer atrocidades, matar e todo tipo de roubar, né? Assim, pai que não tinha limite para os crimes que ele cometia, era um cara criminoso mesmo, não era só que era um cara arrogante, não, era um cara criminoso barra pesadíssima, né? Então o que Prahlada faz é que Prahlada nunca desenvolve um sentimento ruim em relação ao pai, mas assim, ele simplesmente também não aceita, assim, ele não é omisso diante das maldades que o pai faz, né? Ele segue a vida dele, ele vai fazer o que ele acha que é certo, né? Então, essa é mais ou menos a postura. A gente nunca deve ter um sentimento de confrontar ou de vingança com os nossos pais, mesmo que eles sejam pessoas realmente maldosas, maliciosas, mas a gente não precisa ficar vulnerável para eles, a gente não precisa baixar a guarda para eles por um motivo sentimental. Se eles podem nos prejudicar, se eles podem nos fazer mal real, tangível, a gente deve simplesmente seguir a nossa vida e evitar eles, né? Para o nosso próprio bem, né? Para a gente poder ajudar outras pessoas, para a gente seguir o caminho do Dharma, a gente tem que preservar a nossa integridade física, emocional, intelectual, espiritual, e aí é melhor mesmo seguir a vida assim, se protegendo, né? Então a gente vai ver outros casos de pessoas que realmente, de certa forma, meio que rejeitaram os pais, né? Como, por exemplo, Sati. Sati, ela é a primeira esposa de Shiva, né? Sati. Sati, o pai dela, Daksha, era extremamente arrogante, né? Ele era um cara extremamente rico, poderoso, aristocrático, influente, e ele não aceita o casamento de Sati com Shiva, porque Shiva, apesar de ser extremamente sábio, a gente sabe que Shiva ele tem o poder de destruir o universo, né? Então o que Shiva faz? Para ele não ficar vaidoso com esse poder, para ele ficar concentrado na meditação, né, nas práticas espirituais dele, ele assim meio que se veste quase como um mendigo, né? Ele não tem posses, ele vive na montanha meditando e tá assim sempre meio, né, hippie, né? Shiva é um cara meio hippie, semideus, muito elevado, mas meio hippie, né? Então assim, Daksha ele não aceita que a filha se case com essa pessoa que é Shiva, né? E ele humilha Shiva, só que assim, Shiva é um sábio, né? Um grande sábio, um grande devoto, um grande espiritualista. E Daksha fica humilhando ele na frente dos outros, na frente dos próprios irmãos de Shiva. E aí Sati, ela não aceita isso, né? Porque não é nem que a questão é pessoal, né? Nem que a questão é com o marido dela, mas a questão é que ela não podia aceitar o pai dela ficar humilhando sábios, né? Dando mau exemplo para o mundo, porque ele era uma pessoa que era muito influente, tinha muitas pessoas que assim seguiam o exemplo dele, né? Ele tinha muitos fãs, assim, ele era um cara popular, né? E aí ela não pode deixar o pai dela ficar dando esse mau exemplo, então ela fala, não quero mais ser sua filha não quero mais ser sua parente, né? Não quero ter nenhuma relação com você, você está se comportando muito mal. Então ela dá uma dura mesmo, assim, no próprio pai. E ela faz uma coisa muito drástica, né? A história dela termina em tragédia, porque Sati, ela é muito poderosa, né? E Sati, ela mesma se incinera, ela mesma taca fogo no corpo dela, e ela escolhe qual o próximo nascimento que ela vai ter, né? E aí ela nasce como Parvati. E de novo ela casa com Shiva. Só que agora ela nasce filha, assim, de pais muito legais nela, né? Então basicamente ela continua sendo quem ela era, né? Ela muda só o nascimento para não ser mais filha de Daksha. Então ela rejeita Daksha mesmo, assim, ela não quer ter nenhum contato com ele, né? Porque ela entendia que ele era alguém maldoso, malicioso, né? Tem a história dos príncipes Swalavashas, que o pai deles era também assim, uma pessoa muito materialista, muito cobiçosa, e o que eles fazem é simplesmente sair de casa e eles se tornam todos monges e vão viver a vida deles, né? Mas, assim, basicamente é esse outro exemplo que os Vedas dão, né? Se seu pai e sua mãe são pessoas realmente ruins, assim, nesse sentido, de que causam mal voluntariamente, conscientemente para os outros, né? Que é um caso, assim, drástico, né? Um caso
hiperbólico, né, assim, um caso bem grave, aí eles falam, não, você não tem que ter um sentimento de raiva ou de revanche, você tem que perdoar eles, porque apesar de tudo eles são seus pais, mas siga sua vida, assim, sem considerar muito, assim, segue sua vida, né? Que você vai estar purificando eles. Se você segue o caminho do Dharma, você está purificando seus pais, não só seus pais, mas você está purificando 7 gerações suas de antepassados. Isso os Vedas falam, né? Então, assim, se seus pais podem causar problemas sérios para vocês, então aí os Vedas dão essa instrução mesmo, né? Assim, com o coração bem leve, assim, perdoa, não guarda raiva, não guarda nenhum tipo de rancor, de mágoa deles, porque isso é um sentimento destrutivo. Mas, assim, esquece, pode deixar a relação que você tem com eles na geladeira mesmo, assim, essa é a instrução dos Vedas, né? Então, às vezes, vai falar, Krishna vai ser o seu pai, Krishna vai ser sua mãe, né? Krishna mata, Krishna preta, Krishna vai ser sua mãe, seu pai nessa situação, né? E agora, a maior parte das pessoas não vai nem se enquadrar em nenhum dos dois casos que a gente falou. Nem os pais vão ser, assim, grandes santos, grandes almas, avançadíssimas, e nem vão ser pessoas maldosas, né? A maior parte das pessoas vai ter o caso de que os pais são pessoas legais, mas que têm suas limitações, né? Que de alguma forma têm sua própria ignorância e não conseguem fazer as coisas, às vezes, de uma forma correta, simplesmente por hábito, por questões culturais, né? É muito comum alguém vir conversar com a gente, assim, depois de uma aula, de uma palestra, e falar, poxa, assim, eu amo muito minha mãe, muito legal, mas ela come carne, ela não vê nenhum problema nisso, como que eu faço para ajudar ela? Então esse é o caso da maior parte das pessoas, né? Vão ter pais legais, mas que vão estar sob a influência da ignorância típica desse mundo, né? Que a gente mesmo também está sob a influência dessa ignorância, mas algumas pessoas vão estar em maior grau, outras vão estar em menor grau. Então como que a gente faz para ajudar os nossos pais a seguirem o caminho do Dharma, né? A gente vai continuar, nesse caso, tendo assim o Dharma de ajudar eles, de ampará-los, né? E a gente também vai ter o Dharma de ouvir eles, porque mesmo que eles tenham ignorância, eles também vão ter maturidade de vida, né? Mesmo não é porque eles não conhecem vida espiritual, que eles não entendem nada de nada, que eles não vão poder dar um bom conselho, de que eles realmente não vão estar preocupados com o seu bem-estar, que você tem que ignorar o que eles estão falando. Não, tem que aprender deles também, porque tem maturidade de vida, né? Existe algo muito útil, né? E é até sagrado na experiência de vida, né? Uma pessoa que viveu bastante, que teve muitas experiências, mesmo sem conhecimento espiritual, ela tem muito para ajudar a gente, né? E a gente vai ter um Dharma extra, no caso dessas pessoas, que é iluminar elas, né? Se os nossos pais são muito avançados espiritualmente, são avançados, né? Nem que não sejam muitos, mas são mais avançados que a gente, aí a gente não tem que iluminar eles, né? Porque eles que vão iluminar a gente. Se os nossos pais são maldosos, maliciosos, estão fechados para a vida espiritual, aí não tem como você ajudar, não tem como você iluminar eles, né? Mas se eles estão no meio termo, se são pessoas bacanas, mas sem conhecimento espiritual, aí dá para você ajudar, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, nas escrituras, o caso de Kapila. Kapila é um avatar de Krishna que veio para ensinar para a humanidade a distinção entre matéria e espírito, entre esses dois elementos, né? O que é energia material, o que é energia espiritual. E a mãe dele, Devahuti, era uma princesa assim, que era muito bondosa, muito gente fina, mas ela não estava conseguindo discernir as coisas espiritualmente, ela não estava conseguindo aplicar o conhecimento espiritual na prática, né? Então, assim, ela naturalmente gostava muito dele, porque ele era o filho dela, né? Filho querido dela, o filho caçula, né? Ele é o caçula de 8 filhos, né? Então ele é o caçulinha, assim, a mãe gostava dele pra caramba, e ele vai e explica o conhecimento espiritual para ela numa boa, vai iluminando, vai tirando as dúvidas, né? Então a gente tem essa grande vantagem com os nossos pais, assim, a gente tem um vínculo, uma intimidade, uma amizade que é muito forte, né? Assim, o amor que um pai tem pelo filho é uma coisa que não é replicável em nenhum outro tipo de sentimento material, né? Assim, um filho não vai conseguir gostar do pai, né? Um amante não vai conseguir gostar do seu amado, da mesma forma que um pai ou uma mãe gosta do filho, né? É o sentimento mais elevado materialmente, a coisa mais forte materialmente. Então, quem pode mais ajudar uma mãe, um pai, assim, a se iluminar espiritualmente são os seus filhos, né? Eles vão ter muita consideração, ainda que eles sejam mais velhos e tudo mais. Existe essa abordagem que pode ser feita, né? Se a gente quer dar uma de professor para os nossos pais, talvez isso não funcione, porque, bem, eles criaram a gente, eles trocaram
nossa fralda, eles, né, pagaram nossas contas, botaram a gente na escola, deram remédio pra gente, eles viraram noites em claro, eles conhecem a vida muito mais do que a gente. Mas, por outro lado, apesar de não dar uma de professor para eles, por outro lado, existem outras abordagens que são muito mais sutis, né, e muito mais tocantes, né? Você consegue, assim, driblar as barreiras emocionais dos seus pais, dá para convencer eles. Existe uma lábia que um filho tem com um pai, que é uma coisa que, assim, a gente não precisa explicar, né? Todo filho tem isso, assim, com os pais, né? Tem a capacidade de tocar, de comovê-lo, né? Então a gente tem esse dharma também, quando é o caso, né? De ter que instruir, de ter que dar conhecimento espiritual para os pais, mas dessa forma, né? Não esquecendo quem os pais são, né? Não deixando de ouvir eles em assuntos onde eles têm mais maturidade, né? Essa relação, ela não deve se perder. Se você tem mais conhecimento espiritual do que seus pais, se você é mais avançado no caminho do Dharma, eles ainda continuam sendo seus pais, assim, você ainda tem que ter respeito por eles, consideração por eles, e ainda tem muito que aprender com eles, né? Então, se você consegue fazer essas coisas e ter essa amizade, apoiá-los, e ao mesmo tempo eles vão se abrir para o seu exemplo, vão querer aprender coisas com vocês. A gente vê muitos casos disso, né? Por exemplo, em Vrajabhumi, assim, a gente vê muito isso, assim, pessoas que moram lá e aí no começo os pais ficam um pouco assustados. Pô, o que meu filho está fazendo, morando numa comunidade, assim, de Hare Krishna e tal? É isso no primeiro ano, né? E no segundo ano já estão querendo ir lá visitar. Aí no terceiro ano, tu vai ver, os caras já estão meditando, já estão aprendendo um monte de coisa. Isso é bem normal, né? A gente já vi muitos exemplos disso, assim, né? Isso acontece toda hora. Então existe isso, né? E a gente vê, assim, a importância dos pais, por exemplo, quando Krishna vem no seu último avatar, que é o seu avatar mais misericordioso, mais bondoso, que é Chaitanya, ele vem para propagar o conhecimento sobre o cantar de Hare Krishna para toda a Índia, né? E aí ele quer, quando ele se torna um monge, ele quer morar em Vrindavana, que é o lugar mais sagrado da Índia, o lugar onde o próprio Krishna viveu. Ele quer morar em Vrindavana, só que a mãe dele, ela mora na Bengala, e a Bengala é longe, né? Ela mora em Mayapur. Mayapur é longe, assim, na verdade, ela mora em Mayapur, né? Mayapur é longe de Vrindavana. E aí o pessoal vai e convence Chaitanya, pô, não fica longe da sua mãe, não. Você tinha que ficar um lugar mais perto. E aí ele fica num lugar que é mais perto, que é Puri. Puri é rapidinho, assim, né? Dá pra viajar, dá pra de vez em quando visitar. Então mesmo ele, assim, ele mudou os planos dele, o próprio Krishna mudou os planos para abrir uma concessão para os pais, para poder permitir que a mãe pudesse ali estar o tempo todo em contato com ele, né? Que a mãe pudesse ir lá e ver ele com frequência, mesmo ele sendo um monge renunciado, sendo o próprio Krishna que veio trazer conhecimento espiritual para o mundo, mesmo ele cede para a mãe, né? Então é isso, em questões que não são sérias, em questões assim que não vão comprometer o nosso Dharma, a gente tem que ceder também para os pais, é importante, porque os pais cederam tanto para a gente não tem nem como imaginar quantas coisas, assim, quantos sonhos, quantos projetos pessoais deles, eles simplesmente cancelaram, anularam, só para garantir o nosso bem-estar, só para garantir que a gente pudesse ter uma vida saudável, né? Então, assim, o mínimo de gratidão que dá para ter é também de vez em quando ceder para eles, a gente nunca deve ficar arrogante e achar que agora eu entendo mais da vida do que eles. Então é isso, esses são os 3 casos básicos, né? A gente pode ter pais avançados, a gente pode ter pais maldosos, a gente pode ter pais normais, que é o caso que a maior parte das pessoas vai ter, né? Então, assim, existe essa relação normal, né? De cuidar e de ser cuidado, né? Uma relação muito interessante que a gente tem com os pais. Então é isso, esse é basicamente o Dharma que a gente tem com os nossos pais, segundo a visão dos Vedas. É ter uma relação, antes de mais nada, uma relação legal, né? Uma relação bacana, tanto material quanto espiritualmente. Eu lembro que na pergunta da Carol, ela também perguntou, ela também enfatizou, e qual não é o dever dos filhos? A Damu tá aqui lembrando que a Carol, ela também perguntou, na pergunta dela, qual não é o dever dos filhos, né? Então, qual que não é o dever dos filhos é isso, é comprometer a sua vida quando os pais são um problema nesse sentido, né, de que eles têm uma índole ruim. Não é nosso dever, assim, nos arriscarmos a nossa integridade, da nossa família, né, quando, por exemplo,
A gente se casa e tem nossos próprios filhos e os pais podem ser um problema para isso, né? Ou podem ser um problema para a nossa vida espiritual. Não é. Se eles são assim, realmente pessoas que não têm a índole boa, não é nosso dever nos arriscarmos, nos comprometermos por causa disso, né? Por causa deles. Mas se os pais são pessoas bondosas e a gente tem que, assim, ceder, por exemplo, se os pais estão doentes, você tem que abrir mão de um monte de coisa para cuidar deles, isso aí com certeza é dever dos filhos, né? Assim, o dever dos filhos é dar essa amizade, esse suporte para os pais, né? Não só suporte financeiro, né? Mas suporte emocional, isso com certeza, né? Tem que ter essa amizade com os pais, não deixarem eles sentirem que eles estão obsoletos, que eles não têm mais nada para fazer agora, que eles são idosos, né, tá assim, o tempo todo mantendo amizade, mantendo eles ativos, integrados com a sua vida. Isso é dever dos filhos, né? Uma coisa que também não é dever dos filhos é acatar todas as opiniões dos pais, porque a gente não tem nem esse dever nem com o mestre espiritual. Com o mestre espiritual, a gente só tem o dever de sempre ouvir eles, 100% das vezes, quando é um assunto espiritual, mas quando é um assunto material, né, como casamento, emprego, essas coisas, a gente não precisa ouvir, a gente tem sempre, quer dizer, não é que não precisa ouvir, tem sempre que ouvir, com respeito, mas não precisa acatar, né? Então, com os pais, com certeza, a gente também não é nosso dharma, não é nosso dever, assim, aceitar sempre a opinião dos pais, mas é o dharma nosso sempre ouvir a opinião deles, sempre considerar com muito cuidado, com muito respeito, levar em conta se eles são pessoas boas, né? Então é isso, né? Se tiverem perguntas. A Manjari Bava, ela tinha perguntado, e quando mais no início, pra frente, e quando seus pais não aceitam a sua filosofia? Mas aí já no finalzinho ela disse, você já respondeu a minha pergunta. Então, e aí, Manjari, tá sempre aí, né, Manjari Bava? Por exemplo, a gente vê nas escrituras, um exemplo muito legal é de Raghunatha Goswami, né? Raghunatha Das Goswami. Os pais dele, assim, simplesmente não queriam, né? Porque que ele fizesse o que ele tinha que fazer. E qual era o dharma dele? O dharma dele era ser um renunciante, propagar o conhecimento espiritual, né? E aí eles não aceitavam, mas eles eram boas pessoas. Mas eles estavam querendo o melhor por filho. E por ignorância eles não entendiam que o melhor para ele era ser renunciante, né? Então ele dá o jeito dele de sair de casa e virar um renunciante do mesmo jeito, ao mesmo tempo que ele mantém total consideração e apoio aos pais, ele ajuda os pais quando eles precisam, mas ele não deixa de seguir o dharma dele só por causa dos pais, né? Os pais não aceitam a decisão dele, mas os pais eram gente boa, não era, assim, eles não estavam de má fé atrapalhando ele, né? Então ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer, ao mesmo tempo que ele manteve uma relação boa com os pais, né? Então tem isso, o caso assim onde os pais são boas pessoas, mas simplesmente não entendem por ignorância ou por questões culturais, né? Aí você mantém a boa relação com eles, mas não deixa de seguir o seu dharma, nunca deixa de seguir o seu dharma, porque assim, se você não segue o seu dharma, você vai ser prejudicado e vai estar prejudicando. O mundo inteiro é prejudicado quando você não segue o seu dharma, e quando você segue o seu dharma, o mundo inteiro é beneficiado. Então, assim, no futuro, os seus pais vão entender, no futuro eles mesmos vão ser beneficiados, mesmo que agora eles não entendam, né? Eu mesmo tenho uma pergunta. A Damô tem uma pergunta aqui. Acho que precisa repetir, não. Isso se aplica também aos nossos avós? A gente também tem as mesmas obrigações com os nossos avós? Então, no caso dos avós, assim, os Vedas vão falar que o filho, ele é o representante do pai, né? Então, por exemplo, digamos assim, que seu pai fez uma promessa e ele morreu antes de conseguir cumprir aquela promessa, aí você tem que ir lá e cumprir a promessa para ele, né? Porque, assim, seus pais deixaram de fazer muita coisa por sua causa. Então agora você tem que ir lá e cumprir as promessas deles, as responsabilidades deles, né? Então a responsabilidade dos seus pais é cuidar dos seus avós. Se por algum motivo, né, se eles falecem ou se eles adoecem ou qualquer motivo eles não conseguem dar conta dos seus avós, aí você também tem essa responsabilidade, porque você é o representante dos seus pais, né? Mas quando não é esse o caso, se seus pais estão saudáveis, estão podendo cumprir assim, as obrigações deles com seus avós, aí não, aí a obrigação é deles, né? A Carol agradeceu. Agradeceu também que a gente lembrou a segunda parte. E só agradecimentos. Então, Carol, obrigado aí pela pergunta. E tem mais algum ponto assim que você queria que eu esclarecesse? Algum ponto que não foi bem assim que você queria? Algum ponto que você queira mais detalhamento? Pode esperar um pouquinho que o Instagram tá aqui mais rápido.
A Lakshmi tem uma pergunta ali, então... Vou falar, então. Tem muitas teorias, né, da psicologia, né, que falam que a nossa relação com os nossos pais reflete muito na espiritualidade, na religião. Então, se puder falar sobre isso, né? Se a nossa relação realmente vai influenciar na maneira como a gente vai ser um espiritualista, digamos assim, como a gente vai atuar nesse mundo. Então, com certeza, não sei se todo mundo ouviu, mas a Lakshmi perguntou assim, se a relação que a gente tem com os nossos pais reflete na forma que a gente vai ter nossa vida espiritual totalmente, né? É isso, a gente falou um pouco disso no começo, né? Que Bhaktivinoda Thakur fala no Shri Krishna Samhita, que é principalmente essa sensação assim, de carência ou de autoestima, né? Se você tem pais assim, que te dão autoestima, que te tratam bem, que suprem suas necessidades, né? A gente vai ter duas necessidades básicas na infância, né? Além das necessidades corpóreas, né? A gente vai ter necessidade de disciplina e necessidade de afeto. Então, se essas duas necessidades elas são bem supridas, as duas são supridas igualmente na infância, aí a gente vai crescer com muita chance de ser um espiritualista forte. Agora, se uma dessas duas tendências elas não são supridas, aí a gente vai ter um problema, porque se a nossa tendência, se o se a gente não é suficientemente disciplinado, a gente não aprende a ser educado, respeitoso com os outros, a tolerar quando os nossos desejos não são atendidos, aí a gente vai virar uma pessoa vaidosa, né? Então, mesmo que a gente tenha conhecimento espiritual, essas coisas, esse lado mimado da gente vai vir à tona na nossa vida adulta. Então, vai ser muito difícil a gente aceitar instruções, aceitar austeridade, essas coisas importantes da vida espiritual. Mas se o nosso afeto, se a gente não recebe suficiente afeto na infância, aí você vai crescer uma pessoa carente. E aí isso pode se refletir de muitas formas, né? Uma pessoa carente, a gente já falou, teve uma noite do Dharma só focado nesse assunto da carência, como ela pode realmente ser... Acho que foi até de sexta-feira, né? Foi um dos últimos, né? Então, assim, ele pode sim, realmente derrubar a gente, a carência, né? Por causa da carência, uma pessoa... ela pode se tornar uma pessoa muito dura, ela pode se tornar uma pessoa frustrada, ela pode se tornar uma pessoa amarga, ela pode se tornar uma pessoa muito dependente emocionalmente dos outros, e até uma pessoa muito instável, né? Então, é isso. Às vezes é muito mais valioso você nascer numa família de pessoas que não têm conhecimento espiritual, mas que vão te dar disciplina e afeto, e aí depois você adquire o conhecimento espiritual com um livro, com a companhia dos sábios quando você é mais velho, mas você já é emocionalmente maduro. Isso é muito melhor, às vezes, do que você nascer numa família de espiritualistas que são desequilibrados e que não vão te dar nem afeto nem disciplina. Aí, assim, é muito melhor você ganhar essas coisas na infância e depois conhecimento espiritual vem depois, do que você ganhar conhecimento espiritual sem disciplina e sem afeto na infância, que aí você vai ter um problema sério. Você pode até ser um espiritualista, mas um espiritualista cheio de problemas gravíssimos, assim. A Adelaide Félix perguntou: e quando marido e filhos não seguem a mesma filosofia de hábitos alimentares e etc? Assim, a vantagem do marido e do filho e dessas outras pessoas que entram na nossa vida quando a gente já é adulto é que elas não vão ter tanta influência assim no nosso inconsciente quanto os pais têm, né? Os pais têm uma influência que a gente não consegue, muito difícil mudar depois, né? Mas com certeza são pessoas muito íntimas, né? O filho é o filho, né? Assim, nossos filhos, eles vão seguir a vida deles, né? A gente dá todo o carinho, afeto, educação, tenta passar a nossa visão de mundo para os filhos, mas sempre desapegado, né? Assim, com os filhos não tem muito o que fazer a não ser mostrar a nossa visão de mundo para eles, mas o marido já é diferente, porque o marido está partilhando das nossas escolhas, da nossa vida, mas aí tem que ser uma coisa gradual, né? A gente tem que ficar muito firme na nossa convicção, não devemos mudar. Por exemplo, se você está convicta de que tem que ser vegetariano, não deve deixar de ser vegetariano por causa do marido, porque isso ia ser uma violação assim, né, a sua própria convicção. E uma relação tão íntima quanto o casamento, ela não persiste se a gente tem que se anular nossas convicções só para satisfazer o outro. Porque se você faz isso, você fica frustrado, porque é uma covardia com você mesmo, né? E aí você não consegue ficar pleno naquela relação, e você vai acumulando frustrações e raiva e vai projetando ela na outra pessoa. Então isso não é saudável. Isso aí é outra coisa que a gente já cansou de ver também, como dá ruim. Mas ao mesmo tempo você tem que aceitar que a outra pessoa ela também tem a visão dela, e aos poucos, assim, né, não com retórica, não, a gente tem que convencer a outra pessoa
de outras formas, né? Com carinho, com afeto, mostrando que você está querendo o melhor dela, mas de uma forma muito sutil. A esposa sabe convencer o marido, assim, das coisas. Tem que... Não é uma coisa tão intelectual, né? Tem que ir mais para esse lado emocional, assim, dá pra convencer, né? A irmã de Prabhupada, ela casou com um marido que, assim, não... que comia carne, que se intoxicava e que jogava jogos de azar, assim, tudo que uma pessoa que segue Bhagavad Gita não tem que fazer, né? Mas ela tratava ele tão bem, que ele queria fazer de tudo para agradar ela. E ele entendia que a única coisa que podia agradar ela, porque ele queria reciprocar, ele não queria perder ela, né? Ele entendia que a única coisa que podia agradar ela, ele seguia aquilo também. E aí, com o tempo, ele foi virando vegetariano, parou de se intoxicar, parou de jogar jogos de azar. Então, assim, ele viu que ela era muito valiosa, que ele queria agradar ela. E para isso, ele mudou os hábitos, né? Então, o cônjuge tem que fazer isso com outro cônjuge, tem que ir para esse lado mesmo, né? Não tem que ser uma batalha, tem que ser... Assim, tem que usar essa abordagem até mais emocional, mais sutil, que tem mais impacto. No caso dos filhos, a gente vê muito pais que são vegetarianos, criam os filhos vegetarianos, mas quando eles chegam numa certa idade, eles decidem não ser. Acontece. E Haribo, né? Assim, a gente vê a Dueita é uma encarnação de Krishna, ele teve 6 filhos, né? E ele cria todos eles para seguirem o caminho do Dharma. E aí 3 filhos dele vão e se tornam grandes espiritualistas e 3 filhos dele não resolvem não seguir. Então nem Krishna conseguiu fazer todos assim, seus filhos seguirem o caminho do Dharma. Você imagina o que a gente vai querer ter essa... Né? Muita arrogância nossa achar que... Então a gente tem que fazer o melhor para passar a nossa visão de mundo, aquilo que a gente entende que é correto para os nossos filhos, mas ao mesmo tempo tem que ter esse desapego de entender que eles vão ter o próprio processo, as escolhas, e às vezes eles vão precisar ter experiências que a gente pode entender como ruins, mas eles vão precisar isso para o amadurecimento deles, né? A gente tem que entender que a gente também já teve as nossas experiências que foram importantes para a gente entender o que agora a gente entende, né? Então a gente também não deve querer castrar os nossos filhos dessas experiências, porque podem ser importantes para eles. A Iva Cavalcante perguntou, mas a espiritualidade não ajuda a superar os problemas de infância? Você deve ter falado antes. Se ajuda a superar os problemas de infância, ajuda. Mas ajuda na medida da pureza da sua relação espiritual com Krishna, né? Então, a gente tem que entender que nós não somos, assim, devotos puros, né? A gente tem defeitos na nossa relação com Krishna. Krishna, ele é completo. Krishna, ele é suficiente. Krishna, ele pode realmente curar todas as nossas feridas emocionais, curar todas as nossas imperfeições, purificar a gente de todos os nossos defeitos, se a gente estiver 100% aberto para entender o conselho de Krishna, para seguir o desejo de Krishna, para cumprir o nosso Dharma exatamente do jeito que Krishna quer, mas a gente está fazendo isso? Se a gente não está fazendo, então assim, a nossa relação com Krishna vai consertar na medida da nossa pureza, ela vai ser a medida que a gente vai conseguir ser consertado psicologicamente, né? Então, assim, se uma pessoa ela se torna 100% pura, com certeza, os problemas da infância dela vão ser 100% curados, mas se ela se torna 20% pura, só 20% dos problemas da infância dela vão ser curados. Então a gente também não deve ser arrogante, achar que só cantar Hare Krishna e ler Bhagavad Gita, essas coisas vão, assim, tornar dispensáveis todos os outros processos, como psicanálise, essas coisas assim que a gente precisa, que a gente pode usar, essas ferramentas materiais, para usar elas para poder curar esses problemas de infância. A gente tem que entender que Krishna está ajudando a gente de muitas formas, né? E Krishna, ele também curou a gente, ele também está ajudando a gente enviando essas ferramentas materiais, né? Uma vez, Prabhupada, em 1972, Prabhupada, ele teve uma infecção. E aí ele foi no médico, o médico deu remédio, pediu para ele tomar esse remédio e descansar. E aí um discípulo de Prabhupada perguntou, mas Prabhupada, você é tão rendido para Krishna, por que Krishna não está te ajudando? Aí ele falou, Krishna está me ajudando, Krishna mandou o médico, o remédio e a possibilidade de eu repousar, como que ele não me ajudou? Então Krishna que mandou psicanálise, Krishna que mandando a ciência, Krishna que está mandando a medicina para o mundo. A gente não deve ser arrogante e assim, achar que essas coisas, elas... assim, só a nossa devoção, nossa espiritualidade vai ser suficiente, porque a gente não é puro totalmente, né? Então, assim, temos que usar essas coisas que também são enviadas por Krishna. Krishna que está iluminando e auxiliando as pessoas a desenvolverem essas ferramentas.
A Adelaide agradeceu, disse que ela é vegetariana há 19 anos. Que legal, Adelaide. Obrigada pela resposta. E a pergunta que você fez para Carol, ela falou que a maior dúvida dela era em relação a ter que cuidar dos pais acima de seguir o Dharma. Acho que o Dharma principal, né? Porque cuidar dos pais também é Dharma. Aí a gente vai ver... Assim, Krishna é muito poderoso, né? Se a gente pede ajuda para Krishna, Krishna vai ajudar a gente a conciliar as duas coisas, mas realmente, se a gente não tem um motivo muito sério para não fazer essas coisas, a gente tem que cuidar dos nossos pais, né? Eu tinha falado do Raghunatha Dasa Goswami, que saiu de casa, os pais não queriam que ele fosse renunciante, mas ele saiu de casa para cumprir o dharma principal dele, mas a gente vai encontrar um amigo dele, Gopala Bhatta Goswami, que era o outro caso, né? Ele tinha o dharma também de ser um renunciante, de sair de casa, praticar renúncia, escrever livros, e os pais dele queriam que ele fizesse isso, os pais dele não se opuseram ao dharma dele, mas os pais dele estavam velhos e doentes. Então Chaitanya falou, você não pode sair de casa, você não pode virar um renunciante agora você tem que cumprir o seu dharma com seus pais. Eles cuidaram de você, eles deram tudo pra você, então agora você tem que fazer isso e quando eles falecerem você fica livre, né? Então ele consegue conciliar as coisas, a gente tem muitos exemplos de pessoas que conseguiram conciliar as coisas, né? Então a gente tem que pedir para Krishna inteligência, uma forma da gente conseguir compatibilizar o nosso dharma principal com o cuidado dos pais, né? Quando isso é inevitável, quando a gente não tem outra possibilidade, a gente tem que dar um jeito de fazer isso sim, né? Seria uma coisa um pouco cruel ignorar os pais num momento de vulnerabilidade. Mas a gente tem que fazer isso na medida que isso é saudável, né? A gente também não pode, assim, criar uma espécie assim, de apego aos pais, que a gente vai ficar totalmente devotado aos pais ou qualquer outra pessoa da família e não fazer mais nada espiritualmente para a vida, né? Então a gente tem que ver se a gente está cuidando de forma saudável, né? Existe um equilíbrio, né? A gente, no mesmo tempo que não deve negligenciar os pais, a gente também não deve ficar só com essa consciência de ficar junto com a nossa família e cuidando só dessas pessoas que estão próximas da gente e ignorar nosso dharma, né? E aí é uma avaliação que a gente tem que fazer caso a caso, né? Será que eu estou sendo negligente? Ou será que eu estou sendo excessivamente apegado, né? Ou será que eu estou equilibrado? Então, assim, esse equilíbrio ele deve ser buscado, né? E como ele vai ser encontrado aí é uma coisa muito particular, vai depender da situação de cada um, né? Não dá para dar uma solução genérica que vai ser aplicável a todos os casos.